O guru do presidente Jair Bolsonaro, o astrólogo Olavo de Carvalho, voltou a xingar os militares. Seu alvo agora é o general Santos Cruz, ministro da Secretaria de Governo. No Twitter, Bolsonaro disse que espera que os desentendimentos sejam página virada por ambas as partes. Para falar sobre estas notícias, a gente conversa pela web com Altamiro Borges, o Miro, que é coordenador do Instituto de Mídia Independente Barão de Itararé. Oi, Miro. Tudo bem? Tudo, obrigada mais uma vez aqui por você estar com a gente. Ô Miro, vamos falar agora sobre essas notícias que a gente está dando esse giro. Eu queria que você falasse dessa história do Olavo de Carvalho começar a atacar os militares, porque ele comprou briga já com todo mundo ali no entorno do Bolsonaro. Às vezes até parece que ele funciona meio... Eu faço no lugar do Bolsonaro aquilo que ele gostaria de fazer, mas não faz. Agora, quando ele volta essa artilharia para os militares, tem alguma outra mensagem aí para a gente entender? Esse rapaz é um brigão, né? O guru do capetão, eu chamo ele de guru do capetão. Ou filósofo lá da Virgínia, né? É um doidão, um maluquete, né? Eu acho que isso reflete o que é o governo Bolsonaro, que não dá nem para chamar de governo, é um laranjal, né? O laranjal do Bolsonaro é uma composição, a grosso modo, no meu entender, de 5 vertentes, que se compuseram para derrotar as esquerdas nas eleições, para derrotar o PT, derrotar a candidatura do Haddad e da Manu, né? Mas que não tem muita coisa em comum. Essas 5 vertentes, no meu entender, são chamado Deus Mercado, os abutres financeiros, esses que estão de olho na previdência social, esses que estão de olho nas privatizações, né? São os abutres financeiros, né? Você tem a turma de velhos e novos corruptos, né? Essa turma, por exemplo, de novos corruptos do PSL, o partido do Bolsonaro, que já está sendo chamado partido só de laranjas, né? Então você tem essa turma também. Você tem o fundamentalismo religioso, não é isso? Esse fanatismo religioso, esses que negociam com a fé popular, né? Os mercadores da fé popular. E você ainda tem mais 2 blocos, que são os milicos ressentidos, os militares que nunca engoliram a anistia, Comissão da Verdade, nunca engoliram isso, né? Até hoje acham que foram injustiçados em função das críticas ao golpe militar e à ditadura, né? E você tem os milicianos fascistas, que é a turma do Olavo, né? É uma turma de milícia digital, milícia de rua mesmo, é aquela turma que rasga a placa da Marielle no Rio de Janeiro, né? Isso é uma briga por espaço nesse covil. Está havendo uma briga, né, para ver quem ocupa melhores posições. Os Olavetes, a turma do Olavo, tinha ocupado o Ministério da Educação, com aquele colombiano falsificado, o Vélez, que foi um fracasso, era incompetente, foi demitido, agora tem um rentista muito mais ágil. As Olavetes tinham indicado também o ministro das Relações Exteriores, né, que é uma desgraceira para a economia nacional, para a imagem do Brasil no mundo. E as Olavetes tinham indicado também a ministra Damares, aquela do Jesus no pé de goiabeira. Que ameaçou sair do governo, mas não saiu, né? Isso, não saiu. Então, os Olavetes têm isso. Os milicos estavam com 8 ministros e ocupando espaços. Então tem uma briga por espaços dentro desse governo. Eu acho que quem está se dando muito mal nessa história são os milicos, porque eles estão sendo humilhados. Se eles estavam ressentidos pelo que tinha ocorrido no processo de democratização, eles agora estão se sentindo humilhados, porque o Bolsonaro está tomando as dores do Olavo. Hoje elogiou o Olavo. E depois do Olavo... Aí não existe um risco aí, justamente por mexer com esses ressentidos? Não pode ir muito além do que uma briga de tuitada e a coisa ficar um pouco mais séria? A reação que eu digo do lado dos militares? Há quem diga que essa briga pode favorecer um caminho militar de intervenção, de golpe de Estado, não é isso? De empichar o Bolsonaro, que tem um rastro muito grande, que o digam as milícias no Rio de Janeiro, e empichar o Bolsonaro e o Mourão assumir. Eu tenho dúvida se isso é possível.
né? Porque os milicos não têm legitimidade. O Bolsonaro utiliza, ele foi eleito. Bolsonaro foi eleito, né? Ele conseguiu, graças à escandalização da política, a esse processo de fascistização do Brasil, ele conseguiu ser eleito. O Mourão não representa nada, né? O Mourão é o vice, né? Que é uma coisa... Então, eu acho, pode estar na cabeça de alguns militares uma saída dessas, tipo empichar o Bolsonaro para o Mourão ocupar, mas eu não sei se teria legitimidade para uma ação desse tipo. Ô Miro, você não falou... vejo muito clima para isso. Você falou numa saída mais fácil. Quem está com uma saída super fácil agora para fora do país são 404 pessoas ligadas a parlamentares que conseguiram o passaporte diplomático. É um número recorde. Só o Rodrigo Maia pediu 7 passaportes diplomáticos para ele e para a família. Tem um amparo legal para isso, né? Isso já está colocado. Agora, como é que fica a questão ética e moral nesse caso? Então, eu sou muito cuidadoso com essas denúncias. Eu fico sempre preocupado da gente não cair num mundanismo, não é isso? Passaporte diplomático existe no mundo inteiro. Todos os países têm passaportes diplomáticos, né? Então, como você mesmo disse, tem um amparo legal. O problema são os exageros, né? Que aí pode cair numa uma coisa de falta de ética mesmo, né? Eu achei, por exemplo, que era um exagero conceder passaporte diplomático para mercador de fé. Eu achava um exagero. Conceder o passaporte diplomático para o Edir, para a esposa do Edir Macedo, para um monte de gente vinculada à igreja neopentecostal. Eu achei aquilo um erro. Agora, passaporte diplomático para quem atua no parlamento, ou no executivo, ou no judiciário, isso todos os países fazem. O que precisa, no meu entender, concordando contigo, é controlar para evitar abusos. Né? Para evitar... Você está falando em abuso esquemas. Agora, o Marco Aurélio Melo está aqui com a gente. Miro, tudo bem? Você falou em exageros. Tudo bem, mestre? E tem um exagero aí que quase foi banido por uma liminar, que era a compra das lagostas e dos vinhos do pessoal do Supremo Tribunal Federal. Mas parece que a liminar acaba de ser cassada. Você tem algum comentário a fazer da dieta dos nossos magistrados, não? Agora, olha, a mesma linha do cuidado com o denismo, né? Eu hoje, por exemplo, vejo no partido da Lava Jato uma linha de ataque ao Supremo muito violenta, né? O que, no meu entender, até coloca em risco a democracia. Eu tenho um monte de críticas a esse Supremo, aos ministros do Supremo. Um monte de críticas, inclusive a esses privilégios, né? Agora, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado para não enfraquecer o Supremo ao ponto de um partido da Lava Jato, que é um partido de abuso de poder, né? Ocupar espaço. Porque se for ver privilégio por privilégio, tem muito no Supremo e tem um bocado no Ministério Público. O Moro que o diga, né? Ele é um rapaz bastante privilegiado, né? Então, acho que também tem que fazer críticas para evitar exagero de lagosta, até porque comer muita lagosta e muito caviar deve fazer mal à saúde. Ô Miro, último assunto agora, reforma da Previdência entrando em pauta de novo nessa semana, lá na comissão, para ser analisado o mérito. E aí o que a gente já viu hoje nos jornais, fala-se no prazo primeiro. O governo, óbvio, tem pressa, já colocou isso, queria que fosse aprovada ainda no primeiro semestre, mas parece que isso não vai acontecer. Até fala-se que são as festas juninas, que os parlamentares do Nordeste vão para as bases para essas festas, mas o que parece é que está faltando alguma negociação aí. Qual que é a sua aposta? Você acha que eles conseguem negociar e aprovar agora ou já ficou para o segundo semestre? Aquilo que eu dizia no início, que eu acho que esse governo, entre outras coisas, tem 5 grandes blocos. Você tem blocos que não têm racionalidade nenhuma. Esses milicianos fascistas, os olavetes, os fanáticos religiosos, né? Ou mesmo os fisiológicos, os laranjas, esses não têm muita racionalidade. Tem 2 setores nesse governo que têm racionalidade. Os milicos e os abutres financeiros, o Deus mercado. Esse governo foi eleito para fazer a reforma da Previdência. Na minha opinião, o Bolsonaro é um laranja do capital financeiro. É um laranja do capital financeiro. Foi eleito para fazer essa reforma da Previdência. Se essa reforma da Previdência, que não tem nada de reforma é sempre para coisa boa, né? A gente reforma a casa para melhorar. No caso, é uma deforma da Previdência ou é um golpe na Previdência, ou uma contra-reforma.
Se essa deforma da Previdência demorar mais, se ela for muito desidratada, o Bolsonaro passa a ter muitas dificuldades para governar, muito mais dificuldades para governar. Por isso que eles tentaram aprovar rapidamente e não conseguiram, porque isso gera muito atrito, tem muitos interesses em jogo, né? E eu acho que isso vai aumentar. Cada pesquisa de opinião pública que vem e o Bolsonaro segue em queda, tem mais dificuldade de aprovar a reforma. Cada manifestação de estudantes em escola, como ontem, no Rio de Janeiro, na Bahia, em Porto Alegre, dificulta, porque esses parlamentares, muitos desses parlamentares já perceberam o seguinte: vota na reforma para ver o que dá. O relator, o responsável do Ministério da Economia para agilizar a reforma da Previdência foi um dos que perdeu as eleições no Rio Grande do Norte, né? Então, vota na reforma para ver o que dá. Eu acho que esses são os complicadores que o governo está tendo para votar essa questão. Vamos ver como é que fica, então. Espero que fique mais ainda. Miro, muito obrigada pela sua participação. É sempre um prazer ter você aqui no Bom para Todos. Valeu, Miro. Obrigada. Valeu, Miro. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.